Quem decide qual país representa a excelência mundial e qual não passa de um coadjuvante? Os rankings financeiros, os noticiários internacionais ou os preconceitos repetidos ao longo de décadas? Hoje não falaremos sobre pobreza, violência ou as mazelas do terceiro mundo. Falaremos sobre amor próprio, dignidade e o que acontece quando pessoas que se consideram no topo do mundo de repente percebem que estavam olhando pelo prisma errado. 3 empresárias árabes desembarcaram no Brasil. Estavam absolutamente convictas de que encontrariam apenas desordem, falta de profissionalismo e mediocridade. Elas viajaram com o único propósito de cancelar um contrato, impor condições draconianas e partir o mais rápido possível. No entanto, não estavam preparadas para as lições que aquele país lhes daria, nem para a forma como isso abalaria profundamente suas visões sobre o trabalho, as pessoas e a própria vida. Se você também sabe que o Brasil é infinitamente maior e mais grandioso do que dizem lá fora, preste atenção, pois esta história não aparece nos jornais. Esta é a história de Laila, a CEO implacável de um conglomerado de tecnologia dos Emirados Árabes Unidos. Samira, sua diretora financeira, uma mulher com um sorriso tão raro quanto chuva no deserto. E Noor, a jovem engenheira encarregada da logística, que olhava para o mundo através de olhos cheios de apreensão. As 3 embarcaram em um jato particular rumo a São Paulo com uma única missão: encerrar uma aliança corporativa. Elas foram para restabelecer a ordem. Durante todo o voo transcontinental, a atmosfera na cabine era gélida, típica da alta cúpula executiva. Laila folheava os relatórios com um desdém indisfarçável. Olhe para esses prazos de entrega, Samira, disse ela apontando para um gráfico. Com certeza atrasaram porque devia ter algum feriado ou carnaval local. Ouvi dizer que lá eles fazem festa até quando uma folha cai da árvore. Samira assentiu, ajustando seus óculos de grife. É o risco operacional, Laila. A cultura latino-americana é baseada demais na emoção e no improviso. Nós precisamos da precisão suíça, não de abraços calorosos ou histórias longas. Noor, mais jovem e menos cínica, olhava pela janela, mas não ousava contradizer suas mentoras. Ela havia lido sobre o trânsito caótico e carregava um rastreador via satélite na bolsa, aterrorizada com as histórias sobre lentidão e insegurança que inundavam os canais de notícias internacionais. Elas decidiram pousar no aeroporto de Viracopos, em Campinas, para evitar a complexidade assustadora da capital paulista, esperando encontrar uma pista de pouso poeirenta e desorganizada. No entanto, ao descerem as escadas do jato, a primeira coisa que as atingiu não foi o caos, mas a brisa morna e o ar fresco do interior paulista. Uma frota de carros blindados já as aguardava, não porque elas tivessem solicitado, mas como uma cortesia enviada pelo parceiro brasileiro, a empresa Vezes Tecnologia Ouro Verde. Laila tensionou os ombros. Viu? É muito perigoso. Eles precisam de carros blindados, sussurrou para Noor. Mas quando a porta do veículo se abriu, não foi um segurança de rosto fechado e hostil que desceu. Foi o seu João. Um motorista na casa dos 60 anos, vestindo um terno escuro impecavelmente passado, com a postura solene de um militar aposentado. Boa tarde, distintas senhoras. Sejam muito bem-vindas ao país do verde e amarelo, disse seu João em um inglês pausado e perfeitamente correto, fazendo uma leve reverência que não transmitia submissão, mas a pura educação de um cavalheiro. Meu trabalho é garantir que as senhoras se sintam seguras e, acima de tudo, que se apaixonem pelo nosso país. Laila, acostumada a tratar funcionários de serviços como sombras invisíveis, entregou sua pasta sem sequer olhar nos olhos dele. Leve-nos direto para o hotel em São Paulo. Estamos com pressa. Sem passeios ou desvios turísticos, ordenou de forma ríspida. Pois não, senhora. A pontualidade é a maior forma de respeito ao tempo alheio, respondeu seu João suavemente, fechando a porta do carro. Aquela frase, a pontualidade é a maior forma de respeito ao tempo alheio, fez Samira erguer uma sobrancelha. Não era isso que esperavam ouvir de um brasileiro segundo seus preconceitos. Esperavam desculpas esfarrapadas, não filosofia moral. O caminho até a capital foi o primeiro golpe no muro de suas certezas. Laila esperava ver estradas de terra, favelas intermináveis e desordem absoluta. Em vez disso, após uma rodovia impecável, entraram no centro financeiro da Faria Lima, cercado por arranha-céus de vidro que refletiam o sol da tarde como espadas gigantescas. Era uma arquitetura audaciosa, moderna e desafiadora. Com certeza é puro capital estrangeiro, pensou Laila, recusando-se a reconhecer o talento local. Mas o que ela não sabia
era que por trás daqueles vidros batia um coração que estava prestes a mudar para sempre sua forma de enxergar os negócios e a vida. O Brasil não as receberia com submissão, mas com uma aula magistral de dignidade que todo o dinheiro dos poços de petróleo de Dubai jamais poderia comprar. O hotel era um santuário de luxo internacional, mas Laila não estava ali para desfrutar dos lençóis de algodão egípcio. Na manhã seguinte, pontualmente às 7h, as 3 mulheres já estavam no saguão, armadas com suas pastas e sua arrogância. Vamos resolver isso rápido, disse Laila. Diremos que os padrões deles são insuficientes, exigiremos o pagamento da multa por quebra de contrato e amanhã mesmo vamos embora. Samira assentiu, já calculando mentalmente os custos da rescisão. Nur, por outro lado, observava a movimentação do hotel. Ela via os garçons e recepcionistas se moverem com uma agilidade impressionante e sorrisos que não pareciam forçados ou robóticos, mas naturais, como se servir fosse uma arte de hospitalidade e não um castigo. A viagem até o polo industrial em São José dos Campos, o coração tecnológico do estado, levou pouco mais de 1 hora. Seu João dirigia com uma precisão cirúrgica. Para quebrar o silêncio pesado no carro, ou talvez para educá-las sutilmente, ele ligou o som. Começou a tocar uma música clássica sublime. Não vai colocar aquele carnaval barulhento? Perguntou Samira com um tom levemente irônico. O carnaval é para celebrar a alegria do corpo, senhora, respondeu seu João olhando pelo retrovisor. Mas para trabalhar e concentrar a mente, eu prefiro a genialidade de Heitor Villa-Lobos. Já ouviram as bachianas brasileiras? É como a alma do nosso país traduzida em notas musicais. Ele aumentou um pouco o volume. A melodia invadiu o carro. Era vívida, complexa, cheia de nuances. Não era o som folclórico e simplista que elas imaginavam. Era uma composição de classe mundial. Nur fechou os olhos e se deixou levar pelo violoncelo. Por um segundo, ela esqueceu as estatísticas de violência e sentiu uma paz estranha e profunda. Ao chegarem ao parque industrial, a imagem de uma fábrica de terceiro mundo se desfez instantaneamente. A planta da Vezes Tecnologia Ouro Verde Vezes era um complexo de galpões brancos e imaculados, cercados por jardins perfeitamente podados e árvores nativas. Na entrada, não havia um guarda sonolento, mas sim um sistema de reconhecimento biométrico de última geração. Quem as recebeu foi o engenheiro Rodrigo, dono da empresa. Ele não era o homem inseguro e fácil de intimidar que elas esperavam. Era um homem alto, de pele bronzeada, com mãos calejadas de quem realmente trabalha, vestindo uma camisa de linho branco impecável no lugar do terno e gravata. Seu olhar era direto, firme, porém acolhedor. Assalamu alaikum, disse Rodrigo, pronunciando a saudação árabe com respeito e perfeição. Laila foi pega de surpresa, mas rapidamente recuperou sua máscara de ferro. Bom dia, senhor Rodrigo. Vamos direto ao ponto. Não viemos para visitas de cortesia. Viemos para uma auditoria e muito provavelmente para encerrar nossa parceria. A atmosfera ficou tensa. Qualquer outro fornecedor teria começado a suar frio, pedir desculpas ou oferecer descontos desesperados. Rodrigo não piscou. Ele sorriu com uma calma que desestabilizou Laila. Eu entendo que o tempo das senhoras vale ouro. Mas no Brasil costumamos dizer que, para julgar uma boa feijoada, primeiro você precisa provar o caldo. Antes que as senhoras assinem qualquer termo de cancelamento, eu peço apenas 1 hora, só 1 hora. Se depois de verem minha linha de produção ainda acharem que não estamos à altura, eu mesmo as levarei ao aeroporto e pagarei as passagens de volta. Laila olhou para Samira. Era um desafio, e Laila adorava desafios. 1 hora, declarou ela, olhando para seu relógio cravejado de diamantes. Nem 1 minuto a mais. Elas entraram na fábrica. A mudança de ambiente foi drástica. Não era uma fábrica escura e barulhenta, era um laboratório inundado de luz. O chão brilhava como um espelho. Mas o que capturou a atenção das empresárias árabes não foram as máquinas alemãs de milhões de dólares, e sim as pessoas. Os operários brasileiros, homens e mulheres, em uniformes azuis, trabalhavam concentrados com a precisão de relojoeiros. Nur, a engenheira, aproximou-se de uma estação de microsoldagem. Ali estava Dona Maria, uma mulher na casa dos 50 anos, operando um microscópio e uma solda a laser. Nur observou o monitor. A solda era milimetricamente perfeita, uma obra de arte invisível a olho nu. Como você consegue essa estabilidade nas mãos? Perguntou Nur em inglês. Rodrigo traduziu. Dona Maria levantou a cabeça, tirou os óculos de proteção e sorriu com orgulho. Minha filha,
Eu faço renda de bilro no Nordeste desde os meus 6 anos de idade. Minhas mãos conhecem a paciência. Para mim, isso não são apenas chips frios de metal. Eu estou tecendo o futuro. Se um detalhe falha, a minha honra falha. E o meu nome, ninguém mancha. Laila ouviu aquilo e sentiu um baque. Em Dubai, seus funcionários trabalhavam por medo de serem demitidos ou por bônus anuais gordos. Ali, aquela mulher falava sobre honra, sobre o orgulho pessoal atrelado a um microchip. Isso não estava escrito em nenhum manual de negócios de Harvard. Era um conceito ancestral, quase extinto no mundo corporativo moderno, a dignidade do artesão. Impressionante, admitiu Noor baixinho. Foi sorte, sussurrou Laila, recusando-se a ceder. Qualquer um pode ter um funcionário excelente. Eu quero ver a área de testes de estresse. Quero ver onde eles falham. Rodrigo as guiou até a área de testes. Lá, um grupo de jovens engenheiros recém-formados em universidades públicas brasileiras debatia calorosamente diante de um protótipo. Eles não estavam gritando, estavam colaborando. Havia uma energia vibrante de camaradagem, de esforço coletivo. Ao verem as visitantes, não abaixaram a cabeça. Um deles, um rapaz chamado Tiago, aproximou-se com um tablet. Senhora, disse ele num inglês fluente, nós detectamos que o design enviado por sua equipe em Dubai possuía uma falha de aquecimento em climas extremos. Tomamos a liberdade de redesenhar o sistema de ventilação, utilizando uma geometria inspirada nas ocas indígenas tradicionais. O fluxo de ar cruzado reduziu a temperatura em 15% e barateou o custo de produção. Laila pegou o tablet incrédula. Seus engenheiros na Europa haviam passado meses tentando resolver aquele exato problema sem sucesso. E ali, alguns garotos no interior de São Paulo o haviam solucionado inspirando-se em arquitetura indígena. Vocês alteraram o design sem autorização? Perguntou Laila, tentando soar severa, embora por dentro estivesse maravilhada. No Brasil, nós não procuramos culpados, procuramos soluções, respondeu Rodrigo com firmeza. Essa é a inteligência brasileira. Nós não cruzamos os braços esperando instruções quando sabemos que podemos fazer melhor. Pela primeira vez em anos, Laila se sentiu pequena. Ela viera para demitir incompetentes e encontrou inovadores que superavam sua própria equipe. A 1 hora já havia passado, mas Leila não olhou para o relógio. A visita havia plantado uma dúvida em sua mente de aço, mas seu estômago começou a exigir atenção. Eram 14 e, segundo seu cronograma, elas deveriam estar comendo um prato rico em proteínas em algum restaurante exclusivo. No entanto, Rodrigo tinha outros planos. Não podemos fazer negócios de estômago vazio, disse ele. Eu as convido para almoçar. Preferimos algo rápido. Talvez um serviço de quarto na sala de reuniões, sugeriu Samira, esquivando-se do contato com a comida real. Peço desculpas, mas hoje é dia de churrasco no pátio, sorriu Rodrigo. E o chefe nunca come sozinho. As 3 mulheres se entreolharam. Comer no pátio com os operários? Para Laila, a hierarquia era sagrada. CEOs comem com CEOs, operários comem no mundo deles. Misturar-se era visto como fraqueza de liderança em sua cultura empresarial. Mas elas estavam em território desconhecido. Caminharam até o pátio da fábrica. Um jardim lindo sob uma grande tenda. O cheiro era arrebatador. Carne na brasa, farofa temperada, vinagrete fresco, arroz soltinho. Não era comida industrializada e sem alma, era um festival de aromas. Elas viram engenheiros sentados com a equipe da limpeza, gerentes dividindo a mesa com os seguranças. Não havia área VIP. Rodrigo pegou um prato de porcelana e entrou na fila. Aqui, senhoras, todos nós entramos na fila. A fome é igual para o rico e para o pobre, explicou ele. Laila ficou petrificada. Entrar na fila? Bem na sua frente estava Dona Maria, a especialista em solda. Pode passar na frente, senhora, disse Dona Maria, abrindo espaço. A senhora é visita. Laila sentiu o rosto queimar. Ela aceitou o gesto com um leve aceno de cabeça. Ao chegar diante do churrasqueiro, um homem gordinho e sorridente, ele serviu um pedaço suculento de picanha. Completo? Perguntou o churrasqueiro. O que é completo? Perguntou Noor receosa. Farofa rica, vinagrete e um pão de alho bem caprichado, piscou o cozinheiro. Coma para ficar com as bochechas rosadas. Elas se sentaram em uma longa mesa de madeira. Laila olhou para o prato com desconfiança. Estava acostumada a caviar e cordeiro folheado a ouro. Com garfo e faca, cortou um pedaço da carne com farofa. A explosão de sabores foi imediata. O defumado da brasa, o crocante da farofa, a acidez perfeita do vinagrete. Aquilo não era apenas comida, era cultura destilada.
Laila, que sempre mantinha uma expressão severa, fechou os olhos por um segundo e deixou escapar um suspiro involuntário. Incrível, murmurou Samira, que já estava na segunda garfada, esquecendo completamente a etiqueta rígida. Rodrigo as observava. No Brasil, a comida é a linguagem do afeto. Não importa se vamos fechar o contrato ou não, eu jamais deixaria as senhoras saírem da minha casa sem estarem bem alimentadas. Seria uma ofensa à memória da minha mãe. Nesse exato momento, um grupo de operários pegou um cavaquinho e um pandeiro. Não era um show contratado, eram apenas funcionários aproveitando o horário de almoço para tocar um samba de raiz. Eles começaram a cantar juntos, em harmonia. Nour começou a bater o pé no ritmo da música. Samira afrouxou o lenço de grife em seu pescoço e Laila olhou ao redor. Ela via pessoas felizes. Não eram ricas, não eram poderosas, mas pareciam plenas. Em Dubai, ela tinha todo o ouro do mundo, mas seus funcionários jamais cantariam durante o almoço. Seu escritório era silencioso e estéril. Ali transbordava a vida. Senhor Rodrigo, disse Laila, colocando os talheres no prato, seus funcionários parecem muito satisfeitos. Como você consegue isso com os salários praticados na região? Rodrigo deixou o copo de suco de maracujá na mesa e assumiu um semblante sério. Não é só o salário, senhora Laila, é a dignidade. Aqui, as pessoas são tratadas como família, não como números em uma planilha. Se o filho da Dona Maria fica doente, nós a apoiamos. Se o Tiago tem uma ideia brilhante, nós paramos para ouvir. O trabalhador brasileiro é o mais leal e dedicado do mundo se você lhe der respeito. Mas se tratá-lo como máquina, ele vai se rebelar. As senhoras vieram até aqui achando que éramos apenas mão de obra barata. Vocês se enganaram. Nós somos talento, somos paixão. E paixão não se compra, tem que ser conquistada. Aquelas palavras atingiram Laila com mais força do que qualquer relatório financeiro. Ela viera buscar eficiência robótica e encontrou humanidade de alta performance. Ela percebeu que sua própria empresa havia se tornado uma máquina perfeita, mas sem alma. E ali, entre o cheiro de carne assada e as risadas dos operários, ela sentiu uma inveja profunda, não da tecnologia deles, mas do espírito deles. De repente, o céu de São José dos Campos, que estava azul e brilhante, escureceu de forma assustadora. Em questão de minutos, uma violenta tempestade de verão, típica do clima tropical, ameaçou desabar. O vento começou a sacudir a lona da tenda. A chuva chegou! Alguém gritou. O que aconteceu a seguir estilhaçou de vez os paradigmas das empresárias árabes. Em vez de correrem para se proteger em pânico, os funcionários se organizaram em segundos. Uns cobriram a comida, outros ajudaram os mais velhos a voltar para os galpões, outros fecharam janelas e protegeram equipamentos. Não houve histeria, apenas um espírito absoluto de solidariedade e ação. Um raio ensurdecedor caiu muito próximo e as luzes da fábrica piscaram e apagaram. O complexo de alta tecnologia mergulhou na escuridão. Os geradores de emergência, gritou Rodrigo, levantando-se de um salto. Se o sistema de resfriamento e os fornos pararem, a produção do mês inteiro será arruinada, disse Nour, ficando pálida. Ela sabia que aquilo valia milhões de dólares. Laila pensou, é agora. É aqui que tudo desmorona. É aqui que o terceiro mundo falha. Mas ela estava redondamente enganada. A escuridão dentro do galpão era quase total, quebrada apenas pelos clarões dos relâmpagos lá fora. O silêncio das máquinas paradas era aterrorizante para qualquer empresário. Naquele silêncio, o destino do contrato e talvez da empresa de Rodrigo estava em jogo. O sistema de backup automático falhou, um fusível mestre havia estourado devido à descarga elétrica. Estamos perdendo temperatura nos fornos de cura, gritou um supervisor segurando uma lanterna. Laila observou Rodrigo. Ela esperava vê-lo gritar, culpar alguém, desmoronar em desespero. Em vez disso, ela viu um general no campo de batalha. Tiago, pegue o equipamento de bypass manual. Antônio, traga os cabos de alta tensão das empilhadeiras para o circuito de emergência do forno principal. Vamos, pessoal, não vamos perder a guerra para uma chuva, ordenou Rodrigo com voz de trovão. O que as 3 mulheres árabes testemunharam foi um balé de inteligência pura e sob pressão. A famosa engenhosidade brasileira, o jeitinho em sua forma mais nobre e genial, entrou em ação. Eles não tinham a peça sobressalente alemã específica em mãos, demoraria dias para chegar. Segundo o manual europeu, eles deveriam cruzar os braços e chorar o prejuízo. Mas o brasileiro não espera.
Elas viram Tiago, o jovem engenheiro, e seu Antônio, o técnico mais velho e experiente da planta, correndo sob a chuva torrencial até o galpão de manutenção. Eles voltaram encharcados, carregando cabos grossos e ferramentas pesadas. Vamos fazer uma ponte direta, disse seu Antônio, a água pingando de seu capacete. É arriscado, engenheiro, mas se calcularmos a amperagem certa, seguramos a carga até a energia voltar. Faça, disse Rodrigo, eu confio em você. Samira olhava horrorizada. Isso não está nos procedimentos da ISO. Eles vão incendiar a fábrica, ela gritou para Rodrigo. Rodrigo virou-se para ela, o rosto molhado pela chuva que entrava pelos portões abertos. Senhora, o procedimento diz que devemos nos render. A minha equipe diz que dá para fazer. Apenas observe. À meia luz, iluminados pelas lanternas dos celulares de 50 operários que se aproximaram para iluminar a área de trabalho, seu Antônio e Tiago fizeram a conexão. Os cabos soltaram faíscas intensas, houve um zumbido grave e, de repente, o rugido constante dos ventiladores dos fornos voltou à vida. Voltou! Gritou Tiago. Um grito de vitória ensurdecedor explodiu dentro da fábrica. Não foram os aplausos educados de uma sala de diretoria. Foi um rugido coletivo de triunfo, como um gol em uma final de Copa do Mundo no Maracanã. Eles se abraçavam, davam tapas nas costas uns dos outros. É do Brasil, porra! Alguém gritou uma expressão intraduzível para a intérprete de Laila, mas que ela entendeu perfeitamente como a mais pura manifestação de raça e vitória. A energia elétrica principal retornou 10 minutos depois. A produção estava salva não pela tecnologia de ponta, mas pela coragem indomável e pela criatividade de homens que se recusavam a aceitar a palavra impossível. Laila estava tremendo, não de frio, mas de pura adrenalina. Ela se aproximou de seu Antônio, que limpava a graxa das mãos em uma estopa suja. O senhor acabou de salvar milhões de dólares, disse Laila, esquecendo completamente sua pose intocável. Onde o senhor aprendeu a fazer isso? Em qual universidade? Seu Antônio deu uma risada rouca, exibindo um sorriso sincero. Na escola da vida, patroa. No Brasil, a gente aprende a consertar até o que não tem conserto usando arame e fita isolante se for preciso. Nós não temos medo das coisas difíceis. Temos medo é de não tentar. Laila olhou para Rodrigo. Vocês não seguem as regras, disse ela. Nós fazemos as coisas acontecerem apesar das regras, respondeu Rodrigo. É isso que nos torna parceiros de valor inestimável. Porque quando o mundo perfeito lá fora desmorona, vocês precisam de alguém que saiba como consertar o mundo imperfeito. E esses somos nós. Naquela tarde, no trajeto de volta a São Paulo, o silêncio no carro blindado era de outra natureza. Não era mais gélido, era de profunda reflexão. Eu nunca vi nada parecido na minha vida, admitiu Noor. Na Alemanha, eles sentariam e esperariam o técnico certificado enquanto a fábrica inteira parava. Aqui, eles arriscaram tudo pelo bem do coletivo. É paixão. Não faz sentido financeiro no papel, disse Samira, guardando seu laptop, mas na prática, funciona de forma brilhante. Laila olhou pela janela do carro. A cidade de São Paulo não parecia mais um caos em seus olhos. As luzes dos bairros infinitos, as vias expressas pulsantes que antes ela julgava como uma selva de pedra assustadora, agora pareciam as constelações de um povo resiliente. Cada luz acesa era uma família, um seu Antônio, uma Dona Maria, lutando, criando, sobrevivendo e sorrindo. Amanhã a negociação final, disse Laila, e acho que teremos que mudar completamente a nossa estratégia. Elas chegaram ao hotel exaustas, mas eletrizadas. No entanto, à noite ainda lhes reservava uma última e definitiva lição. Rodrigo as havia convidado para um jantar de negócios em um deslumbrante casarão colonial restaurado em um bairro nobre de São Paulo. Laila quis recusar, queria descansar no hotel, mas algo dentro dela dizia que se não fosse, perderia a última peça do quebra-cabeça. Elas trocaram de roupa, abandonando os terninhos rígidos que usavam como armaduras e optando por vestidos mais elegantes e fluidos. Ao chegarem ao casarão, o ambiente era mágico. Luzes quentes, aroma de flores tropicais, paredes de pedra que testemunharam séculos de história. Rodrigo as aguardava, mas não estava sozinho. Estava com a esposa e a filha adolescente. Bem-vindas à minha mesa, disse Rodrigo. No Brasil, nós não fechamos grandes negócios com estranhos. Fechamos negócios com amigos. Eu quis que conhecessem minha família porque se formos trabalhar juntos de verdade, as senhoras se tornarão parte desta família. A esposa de Rodrigo, uma mulher de elegância e calor humano estonteante chamada Helena,
deu um abraço apertado em cada uma das 3 árabes. Laila endureceu o corpo no primeiro instante, surpresa. Mas diante daquele calor tão genuíno e afetuoso, ela se deixou ser abraçada. Sentiu uma tensão de anos acumulada por ser a dama de ferro do Oriente Médio derreter levemente. Sintam-se em casa, disse Helena. Sintam-se em casa. Aquela frase novamente. Não era um clichê de etiqueta, era um mandamento nacional. O jantar não foi uma reunião corporativa com slides projetados e planilhas de custos. Foi uma jornada sensorial. Serviram pratos cheios de história, como dadinhos de tapioca, uma moqueca capixaba perfumada e pão de queijo quentinho. Laila, que vivia contando cada caloria que consumia, viu-se deliciando com o frescor dos temperos e a riqueza dos sabores. Mas o mais importante daquela noite não foi a comida, foi a conversa. Helena, a esposa de Rodrigo, olhou para Laila e não perguntou sobre sua margem de lucro anual, mas sobre seus filhos. Eu não tenho filhos, disse Laila, a voz um pouco mais baixa do que o normal. A corporação é minha filha. Eu nunca tive tempo para a vida pessoal. Um silêncio muito respeitoso se instalou. Helena não a julgou nem a olhou com pena. Apenas serviu mais um pouco de suco natural nas taças, sabendo que elas não bebiam álcool. Então a senhora é mãe de milhares de pessoas, disse Helena com uma doçura desarmante. Porque cada funcionário da sua empresa que depende das suas decisões é, de certa forma, um filho que a senhora cuida. É um peso gigante para uma mulher carregar sozinha. No Brasil, nós admiramos mulheres fortes como você. Nós as chamamos de guerreiras. Mas até a mais forte das guerreiras precisa de acolhimento para curar a alma. Acolhimento? Perguntou Laila, intrigada com a tradução da palavra. É um dos conceitos mais bonitos que temos aqui, explicou Rodrigo. É mais profundo que hospitalidade. Não é apenas oferecer uma cadeira e um prato de comida. É abraçar o espírito da outra pessoa. É o verdadeiro calor humano. Laila sentiu um nó na garganta. Ninguém, em 30 anos de carreira no topo da pirâmide corporativa global, havia falado com ela sobre curar a alma. Tudo em seu mundo era predação, concorrência, um tanque de tubarões. E ali, em um jantar no Brasil, desconhecidos estavam lhe oferecendo amparo espiritual. Nesse momento, uma música começou a tocar suavemente ao fundo. Não era nada festivo ou carnavalesco, era um clássico da MPB, um violão dedilhando os primeiros acordes de Carinhoso de Pixinguinha. Rodrigo convidou a esposa para dançar. Eles se moveram lentamente, com um amor sereno que transparecia em cada passo uma cumplicidade de décadas. Sabem de uma coisa? Disse Rodrigo enquanto dançava, olhando para a mesa. Muita gente acha que o brasileiro só sabe dar duro no trabalho e nós temos sim nossos defeitos estruturais. Eu não nego isso. Mas no fundo nós somos românticos incuráveis. Nós fazemos tudo movidos pelo coração. Trabalhamos por amor à família. Superamos crises econômicas por amor aos nossos filhos. E cantamos por amor à vida. Se as senhoras entenderem isso, entenderão como fazer negócios no Brasil. Não tentem nos motivar apenas com planilhas e dinheiro. Usem o coração e nós lhes daremos o mundo. Samira, a diretora financeira fria e calculista, limpou discretamente uma lágrima que escorreu pelo rosto. Ela também havia sacrificado tudo em nome do poder corporativo. Ver aquele amor explícito e sem pudores balançou suas fundações. Acho que nós julgamos tudo errado desde o começo, sussurrou Samira para Laila. É verdade, admitiu Leila. Achamos que tínhamos vindo para civilizar pessoas rudimentares. E no fim, as rudimentares somos nós, que esquecemos como sentir. A noite avançou e toda a formalidade corporativa desapareceu. Nur estava rindo com a filha de Rodrigo, conversando sobre moda e cultura pop, descobrindo que meninas no Brasil e no Oriente Médio tinham os mesmos sonhos e as mesmas inseguranças. Barreiras de idioma, religião e distância haviam evaporado. Antes de se despedirem, Rodrigo ficou sério por um instante. Amanhã vamos sentar para falar sobre o contrato, Laila, mas quero deixar claro, minha empresa precisa desse contrato sim, mas eu não preciso dele a ponto de rifar minha dignidade. Se a intenção da senhora continuar sendo nos tratar como uma fábrica de suor terceirizada, sugiro que paremos por aqui, mas se quiser parceiros que entrarão no fogo por você, estamos prontos. Laila olhou nos olhos dele. Ela não via mais um fornecedor desesperado do hemisfério sul, via um igual. Amanhã nós conversaremos, Rodrigo. Mas eu te prometo uma coisa, a proposta original que eu trouxe na minha pasta não existe mais. Elas voltaram para o hotel em silêncio, mas era o silêncio da paz.
A megalópole de São Paulo estava dormindo, mas Laila sentia que tinha acabado de acordar. O Brasil a havia desafiado, nutrido e agora transformado. Ao se olhar no espelho da suíte presidencial pela primeira vez em anos, ela não viu a CEO implacável. Viu uma mulher cansada, sedenta pelo acolhimento do qual Helena havia falado. E ela entendeu que essa humanidade transbordante era o verdadeiro produto interno bruto do Brasil. O último dia chegou. A sala de reuniões da Vezes Tecnologia Ouro Verde, Vezes estava preparada. Os advogados de ambas as partes estavam a postos, com pilhas de papéis sobre a mesa. No entanto, o clima era radicalmente diferente do primeiro dia. Não havia mais a tensão elétrica do confronto. Laila tomou a palavra. Ela se levantou, mas não com a arrogância do dia em que chegou, e sim com uma autoridade serena e respeitosa. Senhores, começou Laila em inglês, eu vim ao Brasil cega pelos meus preconceitos. Eu vim acreditando que a eficiência técnica e o calor humano eram inimigos mortais. Eu acreditava que um país que canta no trabalho e faz churrasco no pátio não poderia construir tecnologia de precisão aeroespacial. Eu estava totalmente enganada. Ela olhou para Rodrigo, depois para seu Antônio, que havia sido convidado para a reunião da diretoria, um fato absolutamente inédito nas regras corporativas dela. Mas Leila havia exigido a presença dele. Ontem, eu vi como vocês resolveram uma crise colossal que paralisaria minhas melhores fábricas na Europa. Eu vi paixão, vi genialidade e, acima de tudo, vi lealdade. Eu não quero mais apenas comprar as horas de trabalho de vocês. Eu quero investir profundamente no talento de vocês. Laila pegou o documento que seus advogados haviam preparado originalmente, um plano de corte drástico de custos, e o rasgou no meio. Em seguida, tirou uma nova pasta da maleta. Esta é a nova proposta. Nós não vamos transferir nossa produção secundária para a Ásia. Vamos dobrar nossa capacidade de produção aqui em São José dos Campos. Um burburinho incrédulo percorreu a sala. Os advogados brasileiros se entreolharam, atônitos. Mas eu tenho uma condição inegociável, disse Laila, erguendo o dedo. O silêncio retornou. Rodrigo tensionou o maxilar. O que ela pediria? Direitos de propriedade intelectual absolutos? Controle total? A condição é que este exato modelo de dignidade no trabalho que vocês têm aqui seja mantido intacto. Com este novo investimento, eu quero que o salário base de todos os operários de vocês aumente em 20%. Além disso, eu quero que seu Antônio, Tiago e a equipe deles liderem um programa de treinamento nas nossas fábricas em outros países. Eu preciso que eles ensinem essa inteligência e resiliência brasileiras aos meus engenheiros alemães e árabes. Eu preciso que eles nos ensinem a não ter medo de tentar. Rodrigo abriu um sorriso largo e profundamente genuíno. Temos um acordo, Laila, fechado pelo suor do meu rosto e pela minha palavra de honra. Eles apertaram as mãos. Não foi um aperto de mãos burocrático e frouxo. Foi um aperto firme e caloroso olhando no fundo dos olhos. Naquele instante, Laila compreendeu o que significava fechar um negócio à moda brasileira. Não era apenas a tinta no papel, era um pacto de confiança onde a palavra valia muito mais que ouro. Ao saírem da sala, ocorreu o momento mais marcante de toda a viagem. Enquanto caminhavam em direção aos carros blindados para seguir rumo ao aeroporto de Viracopos, depararam-se com um grupo de dezenas de operários aguardando na saída. Ninguém havia ordenado que estivessem lá. Estavam ali porque o boato já havia se espalhado pelos corredores de que a gringa havia reconhecido o valor do suor deles e exigido aumento salarial. Quando Laila apareceu, não houve salvas de palmas ensaiadas, houve um silêncio carregado de imenso respeito. Então, Dona Maria, a especialista em microsoldagem, deu um passo à frente. Ela trazia algo nas mãos. Era um chale de renda de bilro belíssimo, tecido à mão, com fios prateados e dourados reluzentes. Patroa, disse Dona Maria, eu sei que a senhora valoriza muito o que nós fazemos aqui. Este chale eu não fiz com laser da fábrica, eu fiz com as minhas próprias mãos de noite na minha casa, leve com a senhora. Assim, quando a senhora sentir frio ou se sentir sozinha lá no seu país, vai olhar para ele e lembrar que no Brasil a senhora tem gente que cuida da senhora de verdade. Laila, a dama de ferro de Dubai, a executiva temida pelos mercados globais, sentiu os olhos marejarem irremediavelmente. Ela lutou para manter a compostura, mas foi inútil. Aquele gesto era tão puro, tão desprovido de segundas intenções. Dona Maria não queria uma promoção. Ela só queria presentear uma alma que percebera estar cansada. Laila pegou o chale
e o colocou sobre os ombros. Sobre seu terninho de grife europeu de milhares de dólares, aquela renda nordestina parecia ter um valor incalculável, infinito. Obrigada, Dona Maria, disse Laila em um português arrastado, uma frase que ela passara a noite treinando. Obrigada por me lembrar do que realmente importa. Volte logo, a nossa casa é a sua casa. A frase ecoou de novo no ar. Mas agora Laila compreendia o peso monumental dela. Não era um cumprimento automático, era uma promessa sagrada de refúgio. O voo de volta para Dubai foi infinitamente diferente do voo de ida. Não havia pastas abertas com gráficos sublinhados em vermelho sobre a mesa. Havia silêncio, mas um silêncio reflexivo e preenchido. Samira olhava as fotos que havia tirado no casarão colonial. Nora escrevia freneticamente em seu diário. Laila olhava pela janela do jato enquanto a aeronave ganhava altitude sobre o céu do Brasil. Ela viu a imensidão verde, os contornos das cidades, a vastidão daquele país colossal. Ela não o julgava mais. Agora, ela sabia que debaixo de todo aquele caos aparente existiam milhões de histórias de luta, de brio, de gênio e de uma humanidade que transbordava pelas bordas. Ela pegou o tablet, mas não para analisar planilhas. Ela abriu um documento em branco e começou a redigir uma carta oficial ao Conselho de Administração do seu conglomerado. Senhores, nós viajamos ao Brasil com a missão de economizar alguns centavos e retornamos com um tesouro inestimável de lições. Sempre acreditamos que a riqueza de um país se mede apenas pelo PIB ou pela obediência estrita às regras. Nós estávamos completamente equivocados. A verdadeira e inesgotável riqueza do Brasil é a sua identidade. Sim, é um país que já sofreu e enfrenta dificuldades estruturais terríveis, mas eles decidiram responder à dor com cores, responder às crises com uma genialidade improvisadora única e responder à desconfiança do mundo com uma hospitalidade arrebatadora. Nossos parceiros brasileiros não são nossos subordinados. Eles são nossos mestres. Eles possuem algo vital que nós perdemos em nossa corrida cega e gananciosa pelo topo do mundo. Eles têm senso de comunidade. Eles têm a capacidade mágica de fazer você se sentir parte da família deles em apenas 5 minutos. E têm um orgulho monumental do que fazem com as próprias mãos, transformando a fabricação de tecnologia em pura arte e superação. Eu autorizei a expansão massiva das nossas operações no Brasil. Não porque lá é um lugar de mão de obra barata, mas porque lá é um lugar de mentes brilhantes. E, acima de tudo, porque eu quero desesperadamente que a nossa corporação seja contaminada por esse espírito invencível que eles chamam de ser brasileiro. Atenciosamente, Laila. Ela fechou o tablet e acariciou o chale de renda de bilro que cobria seus ombros. Tinha cheiro de limpeza e o calor das mãos de Dona Maria. Sabe qual é a maior ironia de todas? Disse Laila, quebrando o silêncio do jato. Qual? Perguntou Samira, levantando os olhos. É que nós viemos para cá com a arrogância de achar que eles, os brasileiros, é que precisavam da nossa ajuda e do nosso dinheiro para evoluir. E no final das contas, nós é que éramos as miseráveis de espírito. Eles têm tudo. Eles têm alma. Eles têm dignidade. Nur sorriu amplamente. Nós vamos voltar, não vamos? Ah, nós vamos voltar sim, garantiu Laila. E da próxima vez eu quero ir a um lugar para ouvir aquela música maravilhosa que eles chamam de samba de raiz e chorar se eu tiver vontade. Porque eles me ensinaram que chorar e sentir também são sinais absolutos de coragem. Quando o jato pousou em Dubai, cercado pelo luxo frio, pelos arranha-céus artificiais erguidos sobre a areia e pela ostentação vazia, as 3 empresárias desceram as escadas. Mas havia algo diferente na postura delas. Já não andavam com a rigidez de quem precisa provar seu status o tempo todo. Caminhavam com a leveza de quem teve a alma verdadeiramente acolhida. E Leila usava aquele chale de renda brasileira com mais orgulho do que qualquer joia que possuísse. Esta história não é apenas sobre o mundo dos negócios. É sobre como dogmas são destruídos. É sobre como o mundo, tantas vezes, olha para o Brasil com um ar de superioridade arrogante, ignorando completamente que dentro de suas fronteiras habita um gigante moral e criativo. Isso é para você, brasileiro, que está lendo ou me ouvindo agora. Jamais, em hipótese alguma, permita que alguém lhe diga que seu país é inferior. Não deixe que a arrogância internacional faça você se sentir pequeno pelo seu sotaque, pela sua origem ou pelas dificuldades da sua nação. Você carrega em seu DNA o legado de pessoas que constroem grandezas a partir do nada
e no seu peito pulsa uma resiliência e um calor humano capazes de derreter os impérios mais frios e calculistas da Terra. A sua engenhosidade, a sua fé cega no "nós vamos conseguir dar um jeito", a sua frase eterna "minha casa é sua casa", essas são as moedas mais valiosas e raras do mundo de hoje. Se esta história fez você se sentir orgulhoso de ter nascido no Brasil, de pertencer a um povo que sabe trabalhar arduamente e amar com a exata mesma intensidade, compartilhe-a. Faça com que o mundo inteiro saiba que no Brasil as pessoas não apenas fazem as coisas bem feitas, as pessoas vivem vidas que valem a pena ser vividas. Salve o Brasil e vida longa e próspera ao seu povo, que é, sem sombra de dúvidas, a mais verdadeira e brilhante joia da coroa.